Olá, boa noite. Nós estamos voltando com as nossas entrevistas do Reflexões Psiquiátricas. Hoje nós vamos falar com uma querida amiga, com a doutora Aline Oliveira. Vamos falar sobre alergias. Enquanto a gente espera a doutora Aline entrar, vamos ouvir um pouquinho de Falando de Amor do Tom Jobim, né? Todo mundo tem alguém a quem dedica essa música. Olha que lindo. Boa noite, Mônica. Olha que bonito. Professor Rodrigo Lamounier, boa noite. Esse é meu ídolo. Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria. Mais uma mineira, minha amiga, Juju entrando. Maria, se eu pudesse esse amor. Se eu deixar tocando muito essa música aí, eles vão cortar a gente. Eu faço um convite, quem está seguindo aí o meu Instagram, dê uma olhadinha. A senhora Sandra, de Itaperuá, ela declama Manuel Bandeira, Evocação do Recife, que é uma beleza, uma joia, com um piano ao fundo. Tá muito bonito aí, quem quiser assistir, tá aí no Instagram e remete para o YouTube dela. Eu estou esperando agora a doutora Aline para a gente falar sobre alergias. Vamos ver se ela já entrou. Aline, será que você já entrou? Entrou? Cadê você? Peraí, então. Aline. Ela já me deu uma bronca, já entrei. Peraí. Aline. Achei. Bom, a Rita Von Hunt começou um vídeo agora. Isso é concorrência desleal, né? Vamos ver a Aline aí. Seu óculos tá ruim. A Aline já vai entrar. Aê! Agora sim, deu certo. Deu certo! Tudo Sempre rola bem? um estreiezinho, né? Pra ver se isso aqui vai funcionar de verdade. Não, tá direitinho, tá linda, parabéns. Maridão tá Obrigada! aí? Hã? Maridão tá aí? Tá aqui, tá curtindo. Ótimo. Eu tenho que falar de Hipócrates, eu tenho que arrumar um jeito de falar de Hipócrates. Senão dois gregos vão ficar bravos com você, né? Com certeza. Você sabe, Aline, que hoje eu estou fazendo o programa, e eu tenho certeza que você vai entender, só porque eu adoro você e respeito a você. Porque o menino Ney ontem me decepcionou. O nosso time ontem foi um vexame, então não dá para falar Você nada, tá não é? meio triste, assim, né? Eu estou desolado hoje. Mas a Bom, verdade primeiro, não dá pra brincar carnaval e depois jogar bola, né? não, vamos deixar isso de lado, essas responsabilidades que ele deveria ter assumido, né? A doutora Aline Oliveira é médica pediatra, você é alergista, imunologista. Eu acho que a ASBAI é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. E você é especializada em adolescência pela Unifesp. E a Aham. gente vai falar de alergia. É Aline, isso aí. obrigado por você ter aceito o convite. Eu tenho certeza que muita gente me escreveu, está muito interessada no assunto. Então, antes de mais nada, obrigado por você ter aceito o convite. Eu que te agradeço essa oportunidade, porque divulgar alergia é sempre muito bom, né? Muito bom e necessário, né? Então vamos começar assim. Você sabe que tem um monte de. Quem nos assiste não é médico. Quem nos assiste são pessoas que não têm nenhuma familiaridade, então, técnica com que nós vamos tratar. Então, vamos dizer para as pessoas o que é alergia. E você já me ensinou que há diferentes tipos de alergia, né? Alergia Aham. alimentar, respiratória. Mas define para a gente o que eu vou chamar de alergia. Deixa eu te fazer só uma colocação. Eu entrei com o meu Insta privado. Eu não tô... É ruim a gente trocar? Não, você vai e volta, é isso?
É isso. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Você tem que Desculpa. sair e voltar. Por quê? Esse seu Insta é ruim, é isso? Não, pode ficar nele. Aqui não é o profissional, não é o alergista. Ah, isso te traz É, problemas? porque as pessoas. Bom, mas elas vão assistir por você, né? É o teu que Não tá assisti puxando, por né? mim, não assisti por mim. Aí Então, você tranquilo. Depois deixa eu aqui, reposto lá. né, e aqui você coloca, e a hora que eu repostar, eu coloco o seu Insta profissional. Uhum, Você vai me perfeito. escrever aqui. E aqui você também escreve pra gente o Insta profissional, porque aí as pessoas querendo te fazer alguma pergunta, fazem pelo Insta que você colocar. E eu salvo no seu Insta profissional. Você pode colocar, Combinado. tá? Tá Pode bom. Tá bom. Não vi na escrever hora. aí que eu salvo. Mara, Ah, então, vamos vamos lá. Você perguntou para lá, mim. vamos lá. Então começa. O que que é alergia e quais os diferentes tipos de alergia que a gente tem? Tá? A alergia é uma reação de hipersensibilidade do organismo de uma forma anômala, né? Uma forma exacerbada. Não deveria acontecer. Então, eu tenho contato com determinada substância e convivo com ela normalmente. Se eu sou alérgico, isso é um problema, porque eu começo a fazer uma reação inflamatória ao alérgeno, a depender do local de onde essa alergia se manifesta, né? E a gente tem as alergias, a grande maioria das alergias respiratórias, que são desde muito leves até mais graves, como uma asma, né? As alergias alimentares, que a alergia é uma doença sistêmica, né? Ela está em todos os nossos órgãos, porque o sistema imunológico está lá, né? Atuando. Então, a gente pode ter alergias respiratórias, alergias de pele, né? As alergias cutâneas, alergia ocular, as conjuntivites alérgicas, as alergias alimentares, que são bastante graves em alguns casos, podendo levar à anafilaxia. Eu acho que eu falei dos tipos principais, eu acho que é Tá. isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. O psiquiatra precisa perguntar tudo, porque também sou leigo no assunto. Alergia seria uma reação normal do indivíduo, uma reação, uma resposta defensiva do indivíduo a um ser estranho, só que a alergia ultrapassa Sim, sim. a reação normal. Quer dizer, ao invés dela me proteger, ela é uma agressão, uma autoagressão, é isso? É isso, é isso. É, quando a inflamação ela extrapola o nível de controle normal, com liberação de citocinas, o tecido passa a produzir mais muco, né? Vamos falar de uma rinite. O indivíduo tem alergia, tem contato com o ácaro, que é o principal alérgeno, né? Os aeroalérgenos são os principais agentes aí causadores das alergias respiratórias. Ele vai para uma casa que está fechada há bastante tempo e aí começa a ter contato com os ácaros. De repente, coceira, nariz vermelho, coriza, congestão, né? Por um edema, uma resposta, uma inflamação de toda a mucosa do epitélio respiratório. Isso pode ir até o alvéolo terminal, porque a via aérea é única. Então, uma exposição a um alérgeno pode levar a uma crise repentina de asma, por exemplo. Tá. Quer dizer, eu sou asmática, eu entro numa casa que tem um monte de ácaro. A minha primeira reação imunológica é me defender disso. Isso Só que ele, só que ele ultrapassa, ele acaba se tornando exacerbado e me compromete, é isso? passa a ser um problema, exatamente. Muitas pessoas vão ao consultório falando: eu preciso verificar meu sistema imunológico, porque eu estou ficando muito doente. Sim, E, na verdade, um equívoco, porque não é que a pessoa está doente o tempo todo, ela tem um processo alérgico, uma inflamação crônica, onde existe muco, onde existe edema, e aí ela fica um alvo fácil para uma contaminação secundária. Então, pode acontecer de um alérgico, um rinítico, evoluir com sinusite de repetição, por exemplo. tá. Quer dizer, essa história de que eu vou ao meu médico porque eu estou ficando muito gripado sempre, eu estou alérgico sempre, preciso ver se tem algum problema ali, não é isso, né? Não, não, não é assim. Não, não necessariamente. É. É claro que existem as insuficiências.
E aí a nossa primeira triagem, né? Quantas infecções bacterianas reais você teve? E às vezes a pessoa tem uma cultura de pronto-socorro, ele acaba indo somente ao pronto-socorro, né? E o médico do pronto atendimento, ele resolve aquele problema do momento. Tá. Então, principalmente na infância, onde a criança está desenvolvendo a imunidade adaptativa, ela realmente pode precisar do antibiótico. Mas muitas vezes é só aí a gente falando de alergia, uma inflamação que está fora do controle e a criança parece doente, parece o tempo inteiro doente. Tá. E alergia, você é pediatra, você é ebiatra, né? Mas alergia não é uma questão apenas da criança e do adolescente. A alergia é uma questão ao longo da vida, quer dizer, do adulto, do idoso. Eu posso começar a ter um processo alérgico aos 70 anos. Eu posso começar a ter um processo alérgico em qualquer idade. Pode. Eu queria, assim, diferenciar. Primeiro, a gente está falando de alergias IgE mediadas. As alergias que são mediadas por IgE, elas Então, o fazem que é uma... IgE para as pessoas? IgE é uma imunoglobulina, que é o começo de tudo, né? É ela que vai fazer com que o processo inflamatório todo se perpetue e aconteça. Em geral, os alérgicos têm uma dosagem de IgE bastante elevada. E aí, falando das alergias que são mediadas por IgE, existe uma marcha atópica, que é descrita classicamente, né? Que é assim, é o bebezinho com eczema, você já fica meio de olho lá, no primeiro ano de vida, não dá para falar que ninguém é alérgico com menos de 1 ano de vida, é muito precoce, né, essa rotulação. Mas depois ele pega um vírus e aí ele começa a ser um chiador, e esse fator externo é o gatilho imunológico para que ele desenvolva um processo alérgico. Vamos supor que isso não aconteceu. A marcha atópica que a gente conhece bem descrita é assim: o eczema na criança, a rinite, a dermatite atópica na criança maior e no adolescente, e até a asma na vida do adulto, né? Com um prognóstico um pouco mais ruim, assim, um pouco pior, porque essa marcha clássica é a perpetuação de um processo inflamatório. Então, às vezes, a gente já tem lesões irreversíveis aí no pulmão do indivíduo. Não é uma boa notícia, porque a minha história é essa: eczema na infância, rinite, e depois eu viro um asmático. É a história comum, não é? Das É pessoas? bastante comum, é bastante comum. Eu faço um ambulatório de crianças e adultos, o alergista atende adultos e crianças de uma maneira geral, mesmo tendo uma formação em pediatria, né? E não é raro as pessoas aparecerem com esse quadro de cansaço, uma dispneia aos esforços, uma tossinha quando ri muito. E aí a gente faz uma prova de função pulmonar, detecta uma asma. Ah, mas eu nunca tive asma e estou tendo agora. Não, você sempre foi inflamado, só que não deu bola para isso. E a inflamação foi num crescente, né? A nossa amiga aqui, Novaes 1648, diz assim: herpes zoster é um vírus que provém da catapora. Assim, é varicela zoster, né? Você quer explicar para ela? Então, o vírus da varicela, ele pode acometer a criança e ele fica latente por anos e anos. Por isso é tão importante a vacinação contra a zoster na terceira idade, né, no idoso. Agora, a partir de 50 anos, a partir de jovens, pessoas de 50 anos já devem ser Jovem que nem eu, né? Que já tomei a vacina do zoster. Hã? porque essa população teve varicela na infância, né? A vida das pessoas de 50 anos, ela antecede o advento da vacina contra a varicela catapora, que aconteceu. Então, as crianças são todas vacinadas, a gente tem um índice de varicela bem menor hoje em dia, né? E aí eles vão se prevenir contra as zoster no futuro. Quer dizer, o fato de ser vacinado para a varicela hoje é uma proteção para o zoster, o Sim, que não ocorre com a minha geração. sim. Que foram populações expostas ao vírus da varicela. Todo mundo tinha catapora antigamente, né? Tá.
eu sei o que nós dois pensamos desse povo, mas é Ah, legal você falar o que que você acha desse movimento anti-vacina. Quer dizer, como é que você encara isso e como é que você vê o quanto isso pode ser catastrófico no nosso futuro? é um absoluto desserviço, né? O que acontece é que parece futebol, todo mundo virou especialista no Aham. assunto e quer dar a sua opinião. As vacinas, elas têm plataformas de desenvolvimento muito complexas e, assim, ao longo dos anos, elas não param de acontecer. Os estudos são contínuos, né? Quando uma vacina é lançada, ela é submetida a inúmeros testes. Então, falar, é claro que existe um interesse comercial das empresas, sim, mas, em geral, os benefícios são sempre muito maiores, né? Hoje está muito difícil você convencer pessoas no consultório de que as vacinas são boas, é incrível. A gente era um país muito vacinador, né? E a gente tem um programa, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, um dos melhores do mundo. A gente tem muita cobertura vacinal. Olha, para adolescentes hoje, de 11 a 14 anos, na rede pública, a gente tem dengue, a gente tem meningo ACWY, a gente tem HPV quadrivalente, para os meninos está muito de bom tamanho. Então, é um absurdo que as mães esqueçam, e essa faixa etária é uma faixa etária que ela vai pouco ao serviço de vacinação, porque eles já estão maiores, aí os horários são complexos, aí o postinho fecha, mas são vacinas caras, que houve um investimento em cima delas e são vacinas confiáveis, né? HPV, por exemplo, é uma vacina que ela faz uma imunoterapia dupla, né? Porque ela não só protege contra a exposição, então te protege de contrair o vírus, como na menina, ela protege as células de acontecer um câncer depois de uma possível contaminação. Câncer de colo, né? Câncer de Câncer de colo de colo de útero. útero. Os meninos não vão ter câncer de colo de útero, mas eles podem ter condiloma e eles também vão transmitir para as parceiras. Então eu brinco muito no consultório assim, quando você vacina seu filho, você está protegendo a sua nora, Tá. né? Tá. E o que eu tenho ouvido é que sarampo, poliomielite, quer dizer, já tem países, e acho que no Brasil também, volta a se registrar casos de sarampo e de pólio, é isso Com mesmo? certeza, eu acho que esse movimento está bem crescente nos Estados Unidos, né? A gente vê os grupos se apresentando mais assim ferozmente agora, né? Estamos sim com casos, a gente já teve aqui no Brasil novas vacinas, novas doenças aparecendo que estavam erradicadas, né? Então uma catástrofe mesmo, né? A gente traz à tona vírus que estavam assim praticamente eliminados. E as pessoas falam, antigamente a gente não tinha esse tanto de vacina, será que não são as vacinas responsáveis por tantas coisas que estão acontecendo? Claro que não, né? A gente também não tem aquecimento global. Aham. A gente também não tem aumento dos poluentes, né? A gente não tem uma epigenética desfavorável, né? E Explica o que é depois do epigenética. Explica o que é epigenética. epigenética é o que está em torno, né? A nossa genética é como a gente nasce, geneticamente programado para se manifestar, para manifestar algumas doenças, para manifestar nossas características, e aí, a depender do ambiente onde a gente vive, a gente vai fazer expressar, fazer acontecer, mostrar essas características. E isso é válido para as doenças também, para as alergias também, né? As alergias, para psiquiatria, né? Os traumas, né? Que podem modificar a expressão do gene, não é isso? Sim, sem dúvida. Agora, uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, e é um fenômeno curioso, você usa o mesmo sabonete 20 anos, o mesmo creme 10 anos, 15 anos. E aí, de repente, você começa a ter um processo alérgico e fala assim: bom, mas eu uso isso aqui há 20 anos, há 15 anos, como é que deu alergia agora? Isso pode acontecer, não é? Pode. Isso é uma alergia não higiene-mediada. A gente está falando de dermatites de contato. É Ah, como se o corpo falasse, não quero mais. Tem um limiar.
né? Isso é muito comum em alergia a esmalte. A gente vê muito nas mulheres. E, olha, mulher é assim, chegou com uma lesão na pálpebra ou assim perilabial, assim, é esmalte. É alergia ao esmalte, tolueno, formaldeído, porque acaba usando o esmalte, passa a mão assim e aparece o eczema, aparece a lesão, né? Isso a gente faz uma investigação de uma maneira diferente. A gente faz um teste que chama PET teste nas costas com 40 Ah, substâncias. Como é uma alergia de manifestação tardia, a gente faz um teste de leitura tardia, um teste que dura uma semana. Por que acontece isso? Pela exposição prolongada. Isso é comum em níquel, é comum em esmalte, é comum em produtos químicos que antes não eram usados. E aí, em algum momento da vida, e essas alergias elas são mais comuns, elas são são muito raras na infância, elas são doenças do adulto. Elas dependem desse período de exposição. explica esse PET teste que você estava falando. Como é que é isso? Tá? Como é que você faz isso? O PET, ele é um teste que você coloca nas costas do paciente, em câmarazinhas, microcâmaras. Cada uma dessas câmaras, ela vai conter uma substância. A gente aplica essa substância nas costas do paciente. Depois de 24 horas, de 48 horas, ele faz a primeira leitura. A gente retira e deixa lá exposto. E depois de 96 horas, a gente faz a leitura final, que é para ver que reação aconteceu. É bem Ah, interessante. Ele é muito. Os testes alérgicos, eles são simples, porque eles são. É uma prova irrefutável. Elas estão ali, você olha e vê a reação acontecendo. Né? O PET é feito dessa maneira, e o prick teste, que é para diagnosticar as doenças IgE mediadas, é um teste de leitura imediata, que é esse que a gente faz no antebraço, em geral. A gente faz para aeroalérgenos, então inalantes, né? Ácaros, poeira, fungo, epitélio, pelo de cão, pelo de gato, para alimentos também. você começou falando, então, quais são as principais substâncias, né, alérgenas. Você começou Uhum. falando de ácaro, poeira, alimento, pólen. Ah, em função da mudança climática, da poluição ambiental, do uso de uma série de substâncias na comida, etc., você tem cada vez mais substâncias passíveis de serem alergênicas, quer dizer, nós estamos aumentando cada vez mais o número dessas substâncias? Eu acho que sim, mas eu acho, porque também existe um diagnóstico um pouco mais apurado. A gente tem a alergia é bom, a medicina toda, né? Mas a alergia especialmente, a gente depende muito de testes, né? Laboratoriais. E a gente tem hoje, a gente está na era da biologia molecular, e a gente tem testes incríveis. Por exemplo, tem uma testagem onde a gente consegue dosar 112 alérgenos, um teste de sangue, e determinar qual a possibilidade, porque esse teste não bate martelo, a possibilidade desse indivíduo ser alérgico a determinada substância. Temos que tomar muito cuidado, porque tem algumas pessoas fazendo testes que não são ainda reconhecidos, que são testes exagerados, usando a IgG, e isso não é definitivo na ciência, e muitas pessoas acabam sendo rotuladas como, principalmente em relação a alimentos, Aham. e aí vira moda, né? Tira glúten, Isso, tira... isso. E isso, especialmente na infância, pode ser muito prejudicial, porque você acaba desnutrindo uma criança. Eu já peguei crianças que comiam fruta. Mas, Chega para mim, mas para pessoa que não é médica, quer dizer, você fala assim, tem um monte de gente fazendo teste alérgeno com IgG, mas o leigo não sabe o que é isso. Aliás, nem o psiquiatra sabe o que é isso. Como é que eu vou saber que o médico que eu procurei está fazendo um monte de testes que é melhor eu ouvir uma segunda opinião? Como é que eu vou é saber isso? bom, é bom consultar um alergista. Em geral, os alergistas não fazem muito essas coisinhas. Tá, tá. Ah, Me diz uma eu, coisa, fala, desculpe, eu te interrompi. não, sem problema. Tá. Uma coisa que todo mundo tem medo é um choque anafilático.
Eu já vi gente levando ampola de adrenalina junto para viajar, etc. Fala um pouquinho de choque anafilático. É imediato? O que que a gente tem que fazer quando de repente alguém começa a ter edema de glote, começa a ter dificuldade respiratória? Isso é muito comum, dá tempo. O que que eu tenho que fazer numa situação dessas? Correr para um serviço médico. Ah, O lático, ele é muito rápido e as reações mais graves são as mais velozes. À medida que o tempo vai passando, depois da exposição a um alérgeno, a gravidade vai diminuindo. Tá? Então, uma pessoa que começou a ter edema de face, então inchou o olho, inchou boca, inchou a orelha, tá com uma cosquinha na garganta, começou a ter tosse, falta de ar, tá em broncoespasmo, realmente vai precisar de serviço imediato. Em geral, os pacientes que são alérgicos representam uma gravidade, eles têm a caneta de adrenalina, a gente recomenda. Isso é um problema muito sério aqui no Brasil, porque a gente luta há muitos anos para que aconteça a liberação, e ainda hoje a gente não consegue comercializar canetas de adrenalina no Brasil. Todas as canetas elas são compradas via importador. tá. Isso Ah, é uma questão eu política. eu estou deixando, eu lamento, eu estou deixando as pessoas aqui no teu rosto, porque eu estou imaginando que as pessoas têm perguntas a fazer. Então, estou deixando. Tem uma aqui que a pessoa está me dizendo: olha, a minha sobrinha teve uma reação alérgica aos 7 meses. E o médico disse que era alergia à banana. Faz sentido fazer um teste aos 7 meses? Alergia à banana, é isso? Faz sentido. A banana, inclusive, algumas frutas, a banana, kiwi, abacaxi, tem reação cruzada com látex. São alergias que realmente podem ser graves. Então, na introdução alimentar, é importante que isso seja observado. Por isso a gente orienta um alimento de cada vez, vamos vendo a reação do bebê, não é? O aleitamento materno protege dessas reações alérgicas. Então, existe uma janela imunológica. A gente mudou um pouco a forma de pensar. A gente agora introduz os alimentos mais precocemente, Uhum. né? Porque parece que existe essa janela e a chance das alergias ela é menor. Vários estudos feitos, principalmente nos Estados Unidos, com amendoim, que é um Ah, alérgeno muito importante ah, lá, porque eles têm o hábito da pasta de amendoim, mostraram essas evidências. Então, a gente mudou um pouquinho o manejo, né? Acaba sendo a introdução mais precoce, mas claro que uma criança que fez uma reação aos 7 meses ela tem que ser investigada, não tem a menor dúvida. Tá? tá. A Juliana, que é nossa amiga de BH, nossa amiga mineira, diz o seguinte: vacina para rinite é indicada para espaçar as crises alérgicas? É muito indicada. Aí é o carro-chefe, né, do consultório do alergista, é a imunoterapia. As pessoas chamam popularmente de vacinas, mas não são vacinas. A imunoterapia, eu ofereço para você o alérgeno. Eu descubro que você é alérgico a um ácaro, Dermatofagoides pteroníceos. Eu pego este ácaro, eu diluo ele em muitas partes e eu vou te dessensibilizando. Eu provoco uma modificação no seu sistema imunológico, no seu padrão de secreção de citocinas. Então, você, além de não ter mais a reação alérgica quando tiver contato com ácaro, você também acaba sendo menos inflamado e se protegendo de eventuais contaminações. A imunoterapia é um tratamento não muito barato, os extratos são comprados em dólar. É um tratamento do escopo do alergista, é a gente que prepara, é a gente que define. É longo, ele precisa durar 3 anos em média. Existem 2 vias de administração, sublingual e subcutânea. Então, injeções semanais ou gotinhas embaixo da língua todos os dias. Talvez venha um intranasal por aí, mas ainda é tudo muito cedo para falar. Mas o resultado é excelente. Realmente é um tratamento muito promissor. A Hipócrates Hã? Hipócrates já tinha percebido É isso. um, era um grego. Qual seu marido e eu aqui, sempre um grego tem uma visão assim do futuro, às vezes futuro demais, né? Agora, ninguém está ouvindo, só eu e você. Vamos falar aqui bem baixo.
Homeopatia é placebo ou funciona? Ai, meu Deus, não, não, não. Não, seu monte de amigo homeopata nem fala, então. Não funciona, né? Não funciona, né? Não, homeopatia não funciona. Eu acho que existem algumas homeopatias, talvez. Não, acho que é placebo. Acho que realmente é a sugestão do paciente. Para alergia não funciona. Tem um pessoal que faz uma homeopatia para alimentos que é quase uma imunoterapia. Aham. Então, talvez isso tenha algum fundamento. Mas é É que, na diferente. verdade, a homeopatia é a diluição da diluição da diluição até que você não tenha absolutamente nada, né, É, da substância ativa, não é isso? é. A diferença da imunoterapia é que ela é gradativamente maior e ela é absolutamente controlada. E ela é personalíssima. Cada paciente vai receber um tratamento. Cada paciente vai receber uma concentração e um aumento gradual a depender das reações que ele apresenta. Tá? Então é outra história. Agora, a aplicação da imunoterapia é cada vez maior em várias áreas, né? Para enxaqueca, para câncer. Imunoterapia é uma área que transcende a questão da alergia agora, não é isso? Está expandindo muito. Eu vejo para Sim, enxaqueca, para um monte de coisa. sim. Sim, mas é um pouco É, diferente, né? São processos diferentes. A imunoterapia para câncer, ela é um pouco diferente, né? Essa imunoterapia que a gente está falando é imunoterapia para ácaros e algumas pessoas fazem para alimento. E aí os alergistas meio que se dividem, tá. né? Porque a gente tem complicações. Eu tangenciei aqui sua pergunta, desculpa. Mas eu lembrei de uma coisa muito séria que eu gosto bastante de falar, que é a presença de uma doença relativamente nova, que é a esofagite eosinofílica. Muitos pacientes hoje insistem em dessensibilização alimentar e acabam ficando com uma doença do esôfago bastante comprometedora, que é a esofagite eosinofílica. Então é um alerta assim para quem está ouvindo a gente, de repente, se você tem disfagia, dificuldade para deglutir e algum histórico de alergia alimentar, tem que ser investigado. Mas Tem que ser. explica isso. A pessoa tem alergia alimentar e ele fica fazendo exposição. Sim, É isso? sim, ele não faz a dieta adequada, ele não tem um choque anafilático, mas ele faz uma inflamação crônica. Isso vai promovendo a estenose do esôfago a longo prazo. Ele vai estreitando, Tá. fibrosa, Tá. estreitando. E aí, num determinado momento, ele não consegue mais deglutir, né? É por eosinófilo que é a célula do sangue que tá ligada a alergias, né? E O asmático tem uma eosinofilia enorme, né? A gente tem, né? não necessariamente, porque o asmático hoje a gente separa nos Mas fenótipos os posso também. eosinofílicos. Aí é uma É. classificação. Os eosinofílicos, eles são Fala que são nervosos, melhores, vai, que são melhores, senão vou passar a noite mal. são estressados. A gente vai Tá bom. precisar do psiquiatra. Tá. São inflamados. Olha, aqui é uma pergunta interessante, Erlândia Lapa. A criança que tem alergia ao corante vermelho artificial, vai ter ao natural, por exemplo, ela tem o corante vermelho, isso é a fruta vermelha, ela vai ter essa alergia cruzada? É a mesma coisa? Não, 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 não. são coisas diferentes. Então, tudo que é natural, que vem da fruta, a criança só vai fazer um processo alérgico se ela tiver alergia àquela fruta. Mas os corantes, eles são artificiais. Então, o campeão de alergias é um corante que chama tartrazina, um corante amarelo. Ele é muito frequente na pediatria, né? A ingestão desses M&M's, doces coloridíssimos, que são péssimos, né? Eu brinco, eu sou meio radical no consultório, eu falo, você dá tinta souvenir para o seu filho tomar? E o paciente fala, claro que não. Eu falei, então, mas por que ele come M&M's, né? É uma coisa assim, tadinho. Por que tadinho? É um Uhum. benefício não consumir essas coisas. Olha, obrigado, Raquel. A Raquel está dizendo qual é o nome da entrevistada. A entrevistada é a doutora Aline Oliveira, que vai escrever daqui a pouquinho aqui embaixo
o seu Instagram profissional para quem quiser escrever para você. Olha, a Thaís está me perguntando, eu vou perguntar, Thaís. Fala, por favor, de intolerância à histamina. Eu não conheço isso. O que que é? Não, intolerância à histamina? Histamina é uma substância que o nosso corpo libera e que é responsável pelo desencadeamento da inflamação, Aham. né? E a gente usa essa substância até como um marcador positivo nos testes alérgicos, porque todo mundo reage à histamina. É, Então, eu não conhecia essa expressão, então não é isso mesmo, não tem essa não, coisa de intolerância à histamina, não, não. né? Mas uma coisa que a gente pode falar, falando de intolerância, que é muito frequente hoje em dia, é a intolerância à lactose, que as pessoas confundem intolerância à lactose com alergia à proteína do leite, né? Explica a diferença. Vamos lá. A intolerância à lactose, ela é uma doença onde você não tem uma enzima que digere a lactose, uma enzima chamada lactase. Você tem uma deficiência enzimática. Isso não acontece em bebês. Os bebês têm que ter lactase. O leite materno é muito rico em lactose. Então, é natural que os bebês nasçam com tolerância, né? E ao passar do tempo, existe a possibilidade de desenvolver uma intolerância à lactose. Isso é geneticamente determinado. Existem grupos étnicos que têm maior prevalência, né? Apresentam mais intolerância à lactose, mas é uma doença mais tardia, né? É diferente de alergia à proteína do leite, que é uma alergia mediada por IgE, que pode levar a choque anafilático. Pode ter uma outra face, que é a alergia à proteína não IgE mediada, que vai dar evacuação com sangue, o bebê que chora muito, associada a refluxo muitas vezes. Então, são doenças muito distintas. Aqui, a Mara diz assim: quem tem intolerância à lactose, comer e tomar leite e derivados vai ter essa inflamação? Sim, sim. Porque a intolerância à lactose, diferente da alergia, ela é volume dependente. Então, se você tem. Existem vários graus de intolerância à lactose, porque você pode produzir um pouco de enzima e você tolera meio copo de leite. Se você tomar um copo de leite, aí dos derivados, né? A quantidade, 3 iogurtes, você acaba tendo diarreia, dor abdominal, né? A alergia à proteína do leite, não. Se você consumir uma gota, você faz reação. As pessoas falam que o leite é a substância, o leite é o alimento mais pró-inflamatório que tem, é isso mesmo? A gente diverge muito É, nesse sentido, especialmente os alergistas e os otorrinos. Os otorrinos defendem essa bandeira, eu tirei o leite e melhorou muito o muco. Nós achamos, os alergistas, que por conta do leite ser realmente indutor de muco no trato digestório, isso tenha sido expandido para o trato respiratório, mas não temos estudos científicos, não temos nada robusto que mostre essa verdade. tá. Então a gente defende que as pessoas sejam investigadas individualmente, porque realmente tem gente que não pode, mas por outros motivos, porque é alérgico à proteína do leite, porque é intolerante à lactose, né? E aí você vai realmente tratar de uma forma assertiva. Você me explicou uma vez que prevenção já começa no aleitamento materno, não é Uhum. isso? Explica o que a gente tem que fazer para tentar fazer uma prevenção de processos alérgicos. Claro que você não vai conseguir pegar tudo, né? Mas aleitamento materno é importante por causa de imunoglobulina. Depois, o que que é? Quais são os nossos recursos? Por exemplo, você está vendo atrás aqui, você conhece minha casa. Tá cheio de livro aqui. Para quem é asmático, tô É uma morto. O que que a gente tem que fazer em casa? O que que é importante fazer? sol, né? A Caro odeia sol. É, Hoje eu peguei um cliente que falou que mudou de cidade e a cidade é muito próxima daqui. E aí a gente ficou lá brincando de detetive para tentar descobrir o que era diferente na casa dele. Primeiro, essa história é muito boa, porque é muito comum isso acontecer. Ele casou e aí
a mulher falou, olha, isso aí que você vive, essa coriza, esse nariz entupido, esses 10 espirros de manhã, isso aí não é normal. E ele achava normal, porque na casa dele todo mundo fazia a mesma coisa. Todo mundo É, acordava, espirrava, todo mundo coçava o nariz, porque a alergia é genética, né? Tem um caráter hereditário muito importante. Então, quando você vive numa casa de alérgicos, você acha que aquilo é normal. normal no seu dia a dia, Tosse, né? né? Todo mundo tosse. Pô, minha mãe tosse, minha avó tosse, todo mundo coça o nariz. É. Então, eu não sou diferente. Mas aí quando entra um terceiro e fala, ó, isso aí não é legal, isso aí você tá doente, né? E aí a gente ficou falando o que que era diferente no ambiente. E aí ele falou, puxa, a minha cama ficava no sol. Isso é fundamental mesmo. Então, os ambientes externos são muito importantes. Na pandemia, a gente viu um grande aumento da prevalência das doenças alérgicas, porque as pessoas ficavam mais nos ambientes indoor. Né? Então, sair para a natureza protege muito. Evitar poluição, evitar fumaça de cigarro, porque essa é a epigenética que vai fazer com que o indivíduo que já é potencialmente alérgico, né? O filho de pai e mãe alérgicos, ele tem uma característica genética muito forte para alergia. Então, o que nós vamos fazer? Deixar ele se sujar um pouco, né? Tirar um pouco da redoma, né? E controlar o ambiente. Então, não deixar o pelo do cão e do gato, o cachorro tem que tomar banho, mas conviver com o cachorro passa a ser bom. A gente mudou um pouco essa visão. Não é para tirar os bichinhos. Mesmo o gato, mesmo pelo de gato? Existem pessoas que são bastante alérgicas a gato. A alergia a gato ela é estatisticamente maior do que a cachorro, mas não conviver com o animal não é protetivo. Você conviver com o animal desde a infância, a primeira infância, acaba sendo. Tá. Que aí é meio a teoria da higiene. Quando você faz aleitamento materno, controle de ambiente físico, então passar pano úmido na casa, colocar capa antialérgica no colchão, no travesseiro, não ter muito bichinho de pelúcia, cortinas, não ter muita cortina, muito tapete, todos esses ambientes que são muito rebuscados, eles acabam sendo ótimos para a proliferação de ácaros. Né? Lembrar que os ácaros, eles são dermatofagoides, eles se alimentam de restos de pele da gente, de células mortas. Então, o lugar onde a gente senta, onde a gente fica e a gente descama o tempo todo, a gente alimenta os ácaros. E aí São eles os meus ácaros de estimação, é isso? eles são aracnídeos, né? Tem exoesqueleto, assim, são bem feios. Vou te mandar um ácaro. Não, 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 não. Não, já tem de sobra aqui. Eu acho que aqui já Não, tem de sobra. eu não trouxe o meu aqui. Agora, deixa eu te dizer. Então, os armários que tem roupa, o que a gente faz é abrir os armários e deixar, levantar as cortinas, tudo, deixar entrar luz. É luz ou tem que levantar janelas, tem que entrar ar? Ou é só a luz? Tem que entrar luz nos armários? Sol e ventilação. E Sol ventilação. e água, né? Ácaro também não gosta de água, eles não são resistentes à água. O problema, tá aqui, é que é muito difícil você exterminar os ácaros da sua casa. É muito difícil. Nossos ambientes são absolutamente repletos de ácaros. Eles são bichinhos muito, muito resistentes. Né? Às vezes a gente lava um bichinho de pelúcia, dá para a criança, se você for olhar em 72 horas, tem ácaro lá de novo. Né? Por isso que eu defendo muito você tratar o indivíduo para que ele conviva no ambiente e não modificar o ambiente para que o indivíduo possa viver. Tá. Tem aquelas máquinas de lavar e tal, que lava, não tem sofá, etc., que diz que aquilo tira, não tem essas coisas que tira todos os ácaros. O cara chega aqui, parece o Ghostbuster, e ele fica. Isso funciona? Funciona por 24 horas. Ah, pronto. O seu dinheiro vai para bem mais de 24 horas, mas aquilo é para 24 horas, é isso? Logo, logo vai ter ácaro de novo. Tá Você sabe que certo. a Tabacol queria patrocinar o congresso de alergia, né? Com um tapete, um carpete antialérgico, e aí foi um horror. Existe isso? Carpete? Então, não, né? Não, Não, né? não, Ah. não. Ah, então,
Você já está dando uma série de sugestões, ou sugestões não, sugestões do eu. Você é especialista, você dá uma série de orientações para as pessoas. Ah, quando é que está na hora das pessoas procurarem um alergista? Porque em geral as pessoas vão no dermato, vão. Quando é hora, ó, cara, agora é hora de ir para um alergista. Quando é que eu preciso me dirigir ao alergista? Eu acho que quando os sintomas passam a incomodar esse indivíduo, ele precisa procurar a cura. Porque existe, né? Existe tratamento. Né? Não só com tratamento medicamentoso, mas o tratamento mais definitivo, que é a imunoterapia. Eu acho que a alergia ela é subdiagnosticada, subestimada até pelo paciente, Sim. porque a alergia ela tem uma relação intrínseca com o sono. Né? A criança respira muitas vezes de boca aberta. A criança não tem que roncar. Criança não tem que roncar. Adulto pode roncar. Criança não pode roncar. Isso tem que ser visto. Porque Por que? Explica isso. Então, porque no processo alérgico, aí a gente vai falar de duas possibilidades mais frequentes. A adenoide, que é a tal da carne esponjosa, que é uma Isso. glândula que fica lá atrás do nariz, entre o nariz e a garganta, vamos dizer assim, ela edemaciada pelo processo alérgico, inchada pelo processo alérgico, produz muco, né? E acaba tampando uma parte da passagem, do canal por onde entra o ar. Então, se você não trata essa criança, ela vai fazer malformação facial, craniana. Porque Tá. ali encostar no céu da boca, ela vai ficar com um palato em ogiva, né? Com o passar do tempo, ele aumenta a chance de pegar amidalites, por exemplo, porque ele fica muito de boca aberta, ele não tem filtro, né? Então, e isso faz com que o sono dessa criança também seja um sono não reparador, porque ela não consegue aprofundar. O instinto de sobrevivência é maior, então eu vou me manter meio acordado aqui porque eu posso fazer uma apneia. Claro. Agora eu vou escrever, já que você não escreveu, fala aqui o seu Instagram profissional que eu estou colocando aqui para todo mundo. Qual é? Não Arroba? sei. Não sabe. Puxa vida, esqueci, sabia? Não, pelo amor de Deus. Eu vou ter que escrever depois. Não, tem que escrever para as pessoas. Olha, a Erlândia está falando, doutora, fale sobre umidificador de ar, porque já tive indicação de usar em dias muito quentes, mas acho que ela mora em Paraty, Paraty é úmido e tal, isso funciona? O umidificador de ar a gente recomenda por no máximo 2 horas. O que é ideal é manter a mucosa úmida. Então, o melhor do que você umidificar o ambiente é você umidificar a sua mucosa, porque o epitélio respiratório ele é ciliado, né? As nossas células elas têm cílios que ficam batendo e aí o ácaro entra, se os cílios estão ativos, eles mandam a poeira embora e a inflamação fica menor. Então, lavar o nariz, que é um tema super controverso também, porque as pessoas começaram a lavar loucamente Aham. o nariz das crianças e aí gerar otite pela pressão extrema. Mas lavar o nariz, umidificar o nariz é muito bom. Umidificador de ambiente, nem tanto. A gente recomenda que seja usado por no máximo 2 horas, porque se você deixa um ambiente muito úmido, você pode diminuir o desconforto, mas você pode proliferar fungo. Tá. E ar-condicionado? Ficar o dia inteiro no ar-condicionado? Ar-condicionado limpo, com um filtro bom, bem tratado, acaba não sendo um problema tão sério, não. O maior problema do ar-condicionado é a falta de manutenção mesmo. Hum. Alguém faz aniversário no mesmo dia que você entrou aí para te assistir. Tava. É. Que Viu? legal. Uma autoridade, tô até com medo. Será que ela vai fazer uma pergunta? Pois é. Então, ar-condicionado não é um problema. Não, para o alérgico, a variação de temperatura é ruim. Então, às vezes, você nota que o indivíduo vem falar: eu tô com o meu nariz toda hora entupido porque eu saio do ar-condicionado, vou para o calor. Isso é fato. Variação brusca de temperatura. E isso a gente vê nos asmáticos, por exemplo. Isso. É o Né? próprio.
quando tem uma mudança brusca de temperatura, você viaja e aí você está num calor danado, vai para o frio e o pulmão Isso. não aguenta, né? Isso acaba sendo um gatilho para o processo inflamatório acontecer. Então, existem gatilhos que você pode evitar, como eu disse, exposição à poluição, fumaça de cigarro, extremos de temperatura, variações muito bruscas, vírus, tudo isso vai fazer com que o processo de alergia se inicie. E aí é incontrolável, você tem que ser medicado realmente. Então pede para o seu marido grego parar de me oferecer charuto quando eu vou na sua casa, que eu sou asmático e acabo fumando, tá? Realmente, você tem que parar com esse Ele é que péssimo. tem que parar de me oferecer charuto. Escuta, você já sabe o seu endereço profissional ou não? Ó, a Maria está dizendo que uma live que a doutora Aline é top, todos nós sabemos disso. Vê o seu endereço profissional para eu colocar aqui. É Alguém me ajuda. arroba. Você tem. Cadê os meninos, as meninas, todo mundo? Não tem ninguém para te ajudar? Tô pedindo aqui para minha galera e ninguém aparece. Como é que pode uma mulher tão louca esquecer o próprio Instagram? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ih, Gigi, não é? Aplique seu dinheiro, dona Gigi. É muito boa, muito boa. A Aline é uma referência para todos nós. Não, tá, que ninguém me ajuda nessa. Como é que pode Como é meu que Deus? pode? Olha, eu vou fazer uma última pergunta. Manda. Olha aí, doutora, pode explicar sobre a relação da alergia e a dermatite atópica? A doutora Maria está dizendo, eu e meu filho Bernardo curtindo a live. Está adorando porque ele tem rinite. Ele que aprenda, então, esse menino, desde cedo, a cuidar da rinite dele. Não, vamos fazer imunoterapia nele, Marise. Vamos mandar bala. Aí, ó, já quer botar o seu menino para fazer imunoterapia, viu, Bernardo? Mas não é remédio, é a melhor coisa que existe, né? A dermatite atópica, ela é assim, antigamente, a muito grosso modo, se falava que é a rinite da pele, É, né? Porque realmente uma manifestação bem ruim. A dermatite atópica, ela tem uma particularidade que ela até é muito impactante na vida da pessoa, porque todo mundo vê, né? E ela tem não só a alergia como a primeira manifestação, mas também um mecanismo intercelular, como se faltasse um cimentinho entre as células de quem tem dermatite atópica, que é a filagrina. Peraí que eu acho que... Aqui, ó. É alineoliveira.ped_alergo. Ô, peraí, Como é que a então, pessoa... arroba Aline, Oliveira, vamos lá, que eu tô devagar é com o dedo. Aline Oliveira, isso. Oliveira, tá? Oliveira.ped, Pede PD, pediatria, ele pede é, pediatria, pede P-E-D, que isso. mais? Underline, Underline, alergo. bom, também não era fácil você lembrar, não é... Tarefa para amanhã trocar esse nome. Não, olha aqui, a Camille já botou aqui para você. Aline Ah, Oliveira.ped_alergo. Esse é o muito bem. Instagram profissional da doutora Aline. Tenho certeza que ela fica à disposição das pessoas que quiserem conversar com ela, não é? Claro, Então, claro. olha, eu vou deixar você cozinhar, porque eu sei que você ainda tem que fazer almoço, jantar, fazer tudo isso, não é? Hoje não É, tem panacópita por aqui. hoje não tem comida grega? Hoje não. Ah, pá, não tem comida grega hoje, não vou na sua casa. Não vamos na sua casa hoje comer comida grega. Hoje não. Vamos deixar para a próxima. Tá certo. O que que você, para terminar, quer... O que que eu não perguntei que você vai dizer para nós assim, olha, isso
é importante para vocês que estão assistindo aqui, para o Bernardo, para outras crianças, para um monte de gente que está assistindo aqui. O que é importante para a gente saber? Não subestimar a alergia. Não esquecer que é uma doença inflamatória crônica que vai num crescente. Então, se a gente for pensar na parte respiratória, chegar à terceira idade com uma doença pulmonar que poderia ter sido tratada, é fundamental que a gente evite, né? Então é não achar que é normal, não achar que tudo bem. Uma alergia alimentar, a gente pega muitos pacientes, isso é bobagem. Não, alergia alimentar é séria, alergia alimentar pode dar anafilaxia. Então, eu acho que a minha mensagem fica assim: não subestime o que pode ser uma alergia. Consulta o alergista, não é alergia, ótimo. Vida que segue. É uma alergia, vamos tratar. Bruno, muito obrigado. Você está agradecendo a mim pelas lives, mas você já respondeu. Só gente top. Quer dizer, as lives são boas pelas pessoas que estão sendo entrevistadas aqui. Obrigado, já está aqui. Precisa fazer outras lives relacionando alergia a fatores emocionais. Olha aí, não falamos disso, né? Nossa, é tão Tá- importante. Vamos Você tem que, falar. tem que voltar para falar disso, Vamos né? falar. Aline, obrigado. Um super beijo. Eu vou deixar gravado e vou colocar no seu Instagram. Obrigado para quem assistiu. Um super beijo de novo. Uma boa noite, Aline. Super obrigado. Beijo em casa. Sempre muito bom estar com você. Beijão. Um beijo Tchau. na comunidade. Tchau.